Muito bem, João Miguel Lotufo, vamos conceituar a equipe do Corinthians. Mais uma derrota nesse Campeonato Brasileiro, dessa vez para a equipe do Vasco da Gama em São Januário. Começando pelo goleiro Matheus Donelli. Quantas estrelas para ele? O Matheus Donelli, eu tenho que pensar assim, né? O conceito tem que pensar dessa forma. O Vasco teve volume de jogo, mas não colocou muito o goleiro do Corinthians para trabalhar. O Donelli não fez muitas defesas no jogo de hoje. E aí vem essa falta. A falta, eu acho que era um lance defensável, muito porque no primeiro tempo a gente teve um lance muito parecido do Igor Coronado, que o Léo Jardim vai lá e consegue fazer a defesa. E essa, eu acho que o Donelli acaba errando um pouco. Ele demora um pouco para sair, como você muito bem narrou, perde o tempo da bola, e quando ele vai pular, a bola já tá no fundo da rede. Então, por isso, o Donelli hoje vai ficar como estrela. Mateuzinho. Foi o Pereba, né, Cezão? Mais uma vez cedendo muitos espaços defensivamente e mais uma vez os times adversários conseguindo aproveitar esses espaços. Então, Mateuzinho, uma estrela. Félix Torres. Mal demais o equatoriano, não voltou bem da Copa América, não fez um grande jogo contra o Cruzeiro e hoje também não mostrou nenhuma segurança. Muita gente imaginava que ele seria um ponto de equilíbrio para a defesa, mas não tem mostrado isso nos últimos jogos. Uma estrela para o equatoriano. Kaká. O melhor zagueiro do Corinthians hoje. É um zagueiro que, tanto atuando pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, consegue entregar mais que a sua concorrência, né, que seus companheiros de clube. O Kaká hoje foi o único que se salvou para mim do sistema defensivo do Corinthians. 2 estrelas para ele. Matheus Bidu. Matheus Bidu, um jogador que você ama de paixão. Primeiro tempo que errou demais nos passes, né, na saída de bola. Mas como eu falava, é um cara que pelo menos tenta chegar um pouco mais ao ataque em relação ao Hugo. Mas no geral não fez um grande jogo também, não mostrou, não agregou muito ao ataque corintiano. Nem defesa, uma estrela pro Bidu. Ranieri. O Ranieri também é um ponto pra gente ter uma conversa, porque ele também era um ponto de equilíbrio nesse meio de campo muito importante, mas que caiu de rendimento nos últimos jogos, cedendo espaço nessa região central, não conseguindo colocar aquela intensidade que a gente via em alguns momentos da temporada. O Ranieri é um cara que precisa recuperar aquele bom futebol. O Corinthians precisa dele para trazer uma proteção à defesa, para deixar o time menos exposto e ceder menos espaços ao adversário. Então o Ranieri hoje não foi bem. Uma estrela para ele. Breno Bidon. O Bidon, quando teve a bola nos seus pés, quando participou da construção, o Corinthians conseguiu sair daquela pressão do Vasco e encontrar algumas boas situações. Mas a gente precisa mais do Bidon, o Corinthians precisa mais do Bidon. O Bidon precisa participar mais desse jogo. Às vezes eu vejo que ele some da partida, que ele acaba optando muito por esse passe de lado e pouco passe vertical. E o Corinthians acaba ficando um pouco perdido dentro de campo. Então o Bidon precisa participar mais dessa construção. Bidon hoje eu vou deixar com 2 estrelas. Igor Coronado. É de longe mesmo, o melhor jogador do Corinthians hoje. Conseguiu substituir o Garro à altura. Foi o cara que chamou a responsabilidade, que chamava a bola, que chamava os jogadores, os companheiros pro jogo. Mas sozinho fica difícil, né? Foi o único que tentou, foi o único que buscou. Vou deixar ele hoje com 4 estrelas. Romero. Péssima partida do Romero. O Romero não conseguiu fazer absolutamente nada pelo lado direito do campo, não levou o melhor para cima da marcação, não ajudou defensivamente, inclusive falha defensivamente no gol do Lucas Piton, né? Ele não consegue acompanhar o Piton e o Piton fica com espaço suficiente, até por conta da falta de comunicação entre Romero e Mateuzinho, e o Piton consegue fazer o primeiro gol do jogo. Então o Romero hoje, tanto no ataque quanto na defesa, que às vezes ele acaba até conseguindo valorizar um pouco mais seu passe, não conseguiu fazer isso hoje. Uma estrela pro Romero. Wesley. Discretíssimo, Cezão. Discretíssimo, você mesmo disse ao longo do jogo, mais uma partida muito pobre. Eu achei que ele poderia recuperar aquele bom futebol depois daquele bom jogo que a gente acompanhou do Corinthians, aliás, dele contra o Palmeiras, mas contra o Vitória também não fez um grande jogo, contra o Cruzeiro menos ainda, e hoje
ficou muito abaixo da crítica também. Wesley, uma estrela. Yuri Alberto. Uma estrela também. Se ele pegou na bola 5 vezes no jogo, foi muito. E é claro que também passa muito porque o Corinthians tem dificuldade na parte criativa, mas um centroavante com a característica de jogo do Yuri Alberto tem que sair um pouco mais da área, tem que buscar um pouco mais o jogo, tem que se movimentar um pouco mais. E isso não aconteceu. Uma estrela pro Yuri Alberto. Daqueles que entraram, a Pedro Henrique. Pedro Henrique começa atuando pelo lado direito, termina pelo lado esquerdo, mas também não faz muita coisa, né? Não faz uma jogada individual, não consegue um cruzamento para a área, também acrescentou nada ao time do Corinthians. Uma estrela. Pedro Raul. Isso é complicado, né, Cezão? A gente pedia a entrada dele justamente para você pelo menos ter alguém para o jogo aéreo. Mas é um cara que destoa dos demais, né? Impressionante a dificuldade que ele tem com a bola. A bola e ele não falam a mesma língua. O domínio, o encaixe que ele tem nesse time do Corinthians, eu não consigo enxergar. Uma estrela pro Pedro Raul. Giovani. Aí foi a tentativa do Rafael Larucci de tentar ir pro tudo ou nada, né? Ele desloca o Pedro Henrique pro lado esquerdo, coloca o Giovani pelo lado direito, que achei até que consegue uma boa jogada nessa reta final, mas pecam no último passe. Giovani uma estrela também. Matheus Araújo. Tentativa de você melhorar um pouquinho a articulação, né? De você não deixar tão sobrecarregada essa parte criativa com o Igor Coronado, mas na prática também não mudou muito, não alterou muito o jeito de jogar do Corinthians. Uma estrela para ele. E tem também o glorioso Rian. O Rian entra no lugar do Ranieri, né? Pra você ver como o Ranieri ficou bem abaixo no jogo de hoje. O Rian entra para trazer mais ou menos essa mesma função. Intensidade, marcação e pegada no meio de campo. Mas eu acho que também acrescenta pouco. Mesmo assim, acho que faz mais em relação aos seus demais suplentes. Vou deixar ele com 2 estrelas. Conjunto do Corinthians. E não tem jeito, né, Cezão? Fazendo a média do time do Corinthians, hoje uma estrela. Um time que defensivamente, mais uma vez, foi vazado. Aliás, o Corinthians tem tomado muitos gols nos últimos jogos, hein? Sob o comando do Rafael Larucci, são, fazer a conta aqui rápida, 7 gols em 3 partidas. É muita coisa, Cezão. É muita coisa. E se for pegar no recorte até do último jogo do Antônio Oliveira, que foi contra o Palmeiras, 9 gols nos últimos 4 jogos. Então, é muita coisa. O ataque não consegue produzir. O meio de campo refém do Igor Coronado. Então, fazendo a média, uma estrela pro coletivo do Corinthians. Rafael Larucci. O Larucci eu vou deixar com uma estrela também. Foi um cara que tentou fazer esse time jogar, mas os 11 do Corinthians não conseguiram performar da forma como deveriam. Vai ficar com uma estrela também. Perfeito. Tá aí, portanto, o desempenho do Corinthians na derrota para o Vasco da Gama por 2-0 em São Januário.